Olá, Saulo. Boa tarde. Deixa eu ver se já é boa tarde. É, boa tarde. Não, boa noite. É boa noite. Boa noite a todos. Vamos esperar só mais um pouquinho para ver se entra mais alguém. Estão me ouvindo bem? Saulo, ok. Saulo, eu vou clicar aqui novamente, mas não estou conseguindo. Vamos ver no decorrer da live se eu consigo te adicionar, tá? Pessoal, essa live era para ser feita com o Saulo Henrique e a gente teve diversas tentativas para a gente poder estar iniciando essa live, só que infelizmente nós não conseguimos, eu e o Saulo. Para não ficar em aberto, então eu vou fazer esta reflexão com vocês. Vamos ver se eu consigo mais para frente no vídeo, na live, adicionar o Saulo, para o Saulo entrar conosco, tá? Se caso não conseguir entrar, Saulo, então a gente vai fazer as nossas próximas reflexões no Instagram, tá bom? Porque no Face a gente não está conseguindo fazer. E o Saulo, ele teve que criar uma nova página na conta do Facebook dele também. Pode ser que conforme ele vai conseguindo adicionar os amigos dele, pode ser que ele consiga fazer a live também pela página dele, tá? Então, meus irmãos, nós vamos iniciar a nossa reflexão da noite, tá? Nós iremos, neste momento, fechar os nossos olhos, iniciar uma oração de abertura dos nossos estudos desta noite. Então eu peço neste momento, rogando ao Pai, que nos instrua neste momento de estudo, nos ampare, que nós possamos assim interagir para nós adquirirmos o conhecimento da Boa Nova. Peço a proteção espiritual, a proteção dos nossos mentores em particular neste momento, e que possamos ter um ótimo estudo de reflexão. Que assim seja, graças a Deus. Então, a nossa live de hoje, a nossa reflexão é um tema muito importante, é um tema que nós escolhemos, eu e o Saulo, que é por que sofremos, tá? Por que nós sofremos? Bom, para nós entendermos o porquê do sofrimento, nós vamos iniciar com a seguinte pergunta. Nós tenhamos que entender o porquê do sofrimento. Para isso, nós vamos então fazer alguns questionários, tá? Porque muito de nós não sabemos de onde que nós viemos, tá? Muito de nós não sabemos quem nós somos, de onde eu vim e para onde eu vou. Então, nós precisamos ter um pouquinho deste entendimento para a gente saber o que nós, realmente, espíritos encarnados, estamos fazendo aqui, né?
aqui neste orbe, tá? Então, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu, a Vanessa? Será que eu, a Vanessa, sou uma pessoa que trabalha em um hospital? Sou uma pessoa casada, que tem um filho? Será que é isso que nós queremos saber? Será que é isso que eu quero saber do Saulo? Saulo, quem é você? Você mora sozinho? Qual a sua profissão? Né? Será que é isso? Não, não é isso que nós queremos colocar aqui em pauta para nós entendermos o porquê do sofrimento. Quem somos nós? Nós, eu, Vanessa, você que está aí nos assistindo, criação de Deus. Deus nos criou. Então, em primeiro lugar, Deus nos criou, nós somos criaturas de Deus, tá? De onde eu vim? De onde eu vim? Nós viemos também de Deus, né? Nós viemos do Criador. O Criador, ele nos criou, tá? Então, quem somos nós? De onde eu vim e para onde eu vou? Para onde nós iremos? Nós iremos para os lugares de afinidades. Nós iremos para aquele lugar onde nós criamos expectativas para nós. Importante isso, importante nós sabermos disso, né? De onde eu vim, quem eu sou, descobrir um pouquinho de nós, ter um pouquinho do nosso autoconhecimento. Na doutrina espírita, no centro espírita, isso se chama a reforma íntima, o autoconhecimento de si, né? Então a gente precisa saber esses princípios, de onde eu vim, quem sou eu, para onde eu vou, enfim, tá? Nós sabemos também que nós estamos habitados em um mundo de provas e expiações. Então, neste mundo de provas e expiações, como diz Jesus, o nosso mestre, no mundo tereis aflições. Né? No mundo vocês terão aflições. Não vai ser aquele mar de rosas, não vai ser tudo bonito, não vai ser nada de felicidade, né? Vocês vão ter aflições, vai ser um mundo que vai ter ranger de dentes, né? Vocês vão ter sofrimento, porque aqui é um mundo que nós estamos habitados de provas e expiações, tá? Nós passamos pelo mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, estamos encaminhando para o mundo de regeneração e ainda nós vamos ter um mundo felizes e um mundo celestes e divinos. Então ainda há muito degrau ainda para a gente estar escalando aí, para a gente estar subindo para chegar nesse mundo celeste, mundo felizes, mundo divino, né? No caso. Então, para nós entendermos um pouco do nosso sofrimento, nós tenhamos que saber nos conhecer. Por que nos conhecer? Por que eu digo isso? Por que a gente tem que se conhecer? Porque a gente tem que saber quais são as coisas boas que fazem bem para nós. Nós temos que fazer as nossas escolhas. O que faz bem para mim? O que não faz bem para mim? Não é verdade? A gente tem que saber entender o porquê, né, que a gente está bem e o porquê que a gente não está bem, o porquê que a gente está sofrendo. Por que a gente está sofrendo hoje por alguma coisa, por algum motivo? Porque há algo, né, como está lá no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, não é? O que quer dizer bem-aventurados? Felizes os aflitos, aqueles que choram, porque serão consolados, não é verdade? Então, aquele que sofre, aquele que passa pelo sofrimento, ele tem que entender, ele tem que se autoconhecer o porquê que ele está sofrendo, o motivo, ele tem que saber aquele motivo que é do sofrimento que ele está passando. Porque nada é por acaso para nós. Tudo que chega para nós, tudo que vem até nós,
sendo coisas boas, sendo coisas ruins, provações, expiações, tudo que chega para nós é porque nós tenhamos que passar. Não importa. Não adianta eu querer passar pela outra pessoa, porque eu não vou passar a prova ou a expiação que a outra pessoa vai passar. Tem que ser eu passar por isso, entendem? Então, a questão é, primeiro, a gente se autoconhecer. A gente fazer as escolhas que estão sendo boas para nós. Se nós estamos fazendo escolhas ruins, é porque nós vamos sofrer. Lá na frente a gente vai sofrer por essas escolhas que nós escolhemos passar. Não é verdade? Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec ele nos dá duas espécies de vicissitudes, né? Ele nos dá, no Evangelho segundo o Espiritismo, as causas do nosso sofrimento. Então, ele dá duas espécies para nós, né? Que é a causa anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Então, tudo tem um sentido aí. Por que do sofrimento hoje? Por que nós sofremos hoje? Nós vamos comentar um pouquinho das causas atuais das aflições, tá? Porque muitas das vezes nós cometemos desenganos, muitas das vezes nós cometemos equívocos, muitas das vezes nós agimos sem pensar. Quem de nós hoje não tem essa pergunta, não indaga essa pergunta na sua consciência? Ah, se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, eu não cometeria aquele erro que eu cometi há 15, 20 anos. Não é verdade? Muitos de nós nos questionamos por isso. Se eu tivesse a idade que eu tinha hoje, naquela década, daqui a 10 anos, eu não cometeria o mesmo erro que eu estou cometendo hoje. Então, muitas das vezes, a causa das nossas aflições são atuais. Nós mesmos que atraímos, nós mesmos que fazemos, né? Fazemos tudo para sofrermos as consequências. Por quê? Porque nós não pensamos antes de agir. Né? Nós não pensamos antes de falar, antes de fazer algo, nós não pensamos. Nós muitas vezes vivemos em aflição quase a todo momento de nossa vida. Tudo é aflição, tudo é sofrimento. A gente fica se pensando a cada momento, mas será que eu vou naquele lugar? Será que eu não vou? Será que no momento que você está fazendo a sua refeição, você olha ali para aquele prato, será que eu como? Será que eu não como? Vai me fazer mal? Vai me fazer bem? Eu vou engordar? Eu não vou? A gente vive no momento todo em aflição. Nos questionando se isso é certo, se isso não é, na ansiedade, na intemperância. Se eu estou grávida, eu quero que o meu filho nasça com saúde e eu fico aquele 9 meses na aflição. Como vai ser? Será que vai ser assim? Será que não vai? Será que vai ser normal? Será que não vai ser? A gente fica na aflição. A gente fica na aflição de ir para o emprego e de repente a gente se atrasar um pouco, o ônibus atrasar, a gente fica na aflição. Quando eu vou chegar no meu emprego, o pessoal vai olhar esquerdo para mim, olhar com outros olhos, olhar feio para mim. Então nós vivemos em um mundo de aflições. Tudo para nós nos aflige o nosso movimento. E isso nos causa para nós muito danos. Causa para nós coisas que, e às vezes em tempo curto, você pode estragar a tua vida, porque você não pensou antes de agir. Tem um livro, gente, o livro que é Religião dos Espíritos. Não sei se vocês já ouviram falar de Emmanuel. E lá neste livro, no capítulo 10, ele menciona os tipos de aflições.
que nós temos. E são vários que ele menciona lá. Eu vou dizer aqui para vocês algumas das aflições que ele menciona, que Emmanuel menciona. Ele menciona a aflição do egoísmo, né? Que o egoísmo, ele é uma egolatria, né? Você tendo essa chaga, o egoísmo, você vive numa aflição. Nós vivemos em uma aflição constante do egoísmo. A gente só pensar em nós, só querer tudo para nós, não pensar no outro, querer tudo em demasia para nós, não compartilhar com o outro. E não digo só compartilhar as coisas que nós temos, materiais, eu digo compartilhar as nossas virtudes também, o que nós sabemos, compartilhar com o outro. Então o egoísmo, ele nos causa muito aflição dentro de nós. Ele empata a nossa vida, ele não deixa nós seguirmos adiante. Ele não quer compartilhar com ninguém. Ele quer só ele. Só para ele. Venha a nós. Tá? Venha a nós. E isso causa muito sofrimento. Muito sofrimento mesmo. Né? Outra aflição que Emmanuel nos cita aqui é a aflição do vício, que gera delinquência. Gente, se a gente for ver o vício, aquele que começa aos pouquinhos, né? Não digo só com drogas ilícitas não, eu digo outras drogas, como o pensamento ser cultivado por pensamentos negativos, é um vício. Você só pensar negativo, né? É um vício que você tem. É um vício que você acaba adquirindo para você lá na frente a delinquência, porque através do vício você pode se dar mal, e muito mal, né? O Saulo está pedindo para citar a depressão. Também, a depressão, como no livro do Evangelho, está lá como a melancolia, porque no século XVIII era melancolia, hoje nós falamos outra linguagem, a depressão, né? Mas a melancolia e depressão é o mesmo significado, porque a melancolia, ela é a tristeza que toma conta do ser, né? Então, é uma aflição. É uma aflição você estar se sentindo deprimente, deprimido, cabisbaixo, sem energia para fazer nada na tua vida. Aquela pessoa que ela tem a depressão, que ela tem esse sofrimento, gente, depressão é a doença do século, né? Principalmente agora em que nós estamos vivendo essa pandemia do Covid, né? Nós estamos vivendo tudo isso. Muitas das pessoas, muitos dos nossos irmãos estão em desequilíbrio por causa disso. Muitos estão em desequilíbrio, muitos estão melancólicos, em depressão. E isso é muito ruim. Isso é péssimo. Por que que isso é péssimo? Porque isso, se você não cuidar, se você não tratar desde o início, isso pode gerar consequências muito graves para esse nosso irmão. Como, por exemplo, o suicídio, né? Porque a pessoa que ela tem essa ideia fixa, né? A pessoa que ela tem essa ideia fixa de melancolia, de pensamentos negativos, de que... Porque tem N fatores que podem desencadear o isolamento. Eu estou longe da minha família, eu não posso visitar a minha família, eu não posso visitar meu ente querido. Se a pessoa não ter aquele controle mental, aquele equilíbrio na mente, ela acaba ficando a mente dela, o pensamento desgovernado, desordenado. Tudo desordenado, tudo em desequilíbrio.
E aí ela não consegue achar o seu eu. Ela não consegue achar o seu ponto de equilíbrio. Ela não consegue achar o seu ponto de equilíbrio. Ela acaba se deixando levar pela melancolia, pela depressão, pelo sofrimento. Por quê? Porque ela não, no momento que ela está sentindo todas essas, sentindo esses sentimentos, né? Porque é tudo sentimento contrário, né? Tudo aquele sentimento contrário à positividade, às virtudes, sentimentos de pensamentos negativos, sentimento de que eu vou morrer, aquela fobia, porque tem aquelas pessoas que têm fobia. Eu vou morrer pelo vírus. Eu vou pegar. Eu vou. Toda hora, todo momento. Gente, a gente tem que entender que nós vamos morrer de Covid, de acidente, de infarto. Então, para que o anseio? Para que o anseio? Tudo bem que nós precisamos tomar as medidas convenientes, né, para isso. Mas não ficar encucado, bitolado naquilo. Deixa fluir. A gente está aprendendo tanta coisa nesse isolamento, nessa quarentena. A gente está aprendendo muita coisa. A gente está aprendendo estudos pelas páginas aí, pelo Face, Instagram, as lives que acontecem. As salas de vídeo que a gente pode fazer para ver a nossa família e se proteger. Você se protege aí, eu me protejo aqui. É questão de momento, é questão de que nós temos que passar mesmo porque tem que passar por esse momento. Nós não podemos fugir. Só que para isso a gente tem que ter cautela. A gente não pode colocar na nossa cabeça, fixar isso na nossa cabeça. De que eu vou morrer, de que eu não posso fazer aquilo, de que eu tenho que fazer direitinho, que eu tenho que não sei o que. Não. Às vezes você toma as medidas corretas e você acaba pegando. Você acaba adquirindo. Puxa, mas eu tomei tanto cuidado e acabei adquirindo a doença. E para que tanto, não é? Para quê? Se tiver que pegar, você vai pegar. Não tem essa, não tem esse porquê. Então, a depressão, a melancolia, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. O porquê que eu falei lá no início de nós nos conhecermos? Porque nós vamos saber qual que é o momento em que nós estamos sentindo esse pensamento de tristeza, esse pensamento negativo. Então, aí já vai lá te cutucar. Esse pensamento não é teu. Você não pensa assim. Você não é assim desanimada. Você é uma pessoa que é divertida, altruísta, você é de bem com a vida, você sempre está sorrindo. Por que você está assim hoje, tão triste? Então é esses sinais que nós tenhamos que atentar para isso não virar uma bola de neve lá na frente. Né? A gente tem que se atentar. A gente tem que se autoconhecer. O importante do autoconhecimento é isso. É a gente conhecer cada sentido nosso do corpo. Cada momento nosso. Opa, isso não é meu. Vamos parar. Esse pensamento não é meu. Essa atitude não é minha. Né? Então, a gente tem que ter essa suma importância de nos autoconhecer. Para a gente poder lidar com as atrocidades da vida, com o que vem para nós, de modo paciente, de modo tranquilo, de modo passivo, de modo que a gente seja, que a gente tenha equilíbrio. Porque de nada adianta a gente ser uma pessoa, que nem aqui no livro do Emmanuel, Religião dos Espíritos, que ele cita várias aflições em nossas vidas, porque tudo isso é de nós mesmos, nós é que contrariamos, que atraímos isso para nós, esse sofrimento para nós. Não vamos nós colocar a culpa em fulano, em cicrano, não, porque se nós estamos passando por um sofrimento, é culpa nossa mesmo. Não venha você ou eu culpar a Deus, porque Deus, coitado, o Criador do universo, o Criador de nós, criaturas,
Ele não tem culpa de nada, ele só quer o nosso bem. Ele é todo amor, ele é todo bondade. Ele não quer o nosso mal. É tanto que ele dá essa oportunidade para nós, da reencarnação, para nós evoluirmos a cada momento, a cada passo de nossa vida. Ele quer isso de nós. Ele quer que nós sejamos felizes. Ele não quer o nosso mal. Ele é todo justiça, todo bondade. Então, muitas das vezes, nós sofremos e nós ainda colocamos a culpa nele. Por que do nosso sofrimento? Nós não admitimos o nosso sofrimento. E lá no Evangelho ele diz, bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão saciados. Então, para você ser uma pessoa que consegue lidar com o sofrimento, você tem que se conhecer. E tem que também fazer do seu sofrimento, o momento que você está passando, você fazer dele um momento do quê? Que nós precisamos entender isso. Não aceitar o sofrimento como punição para nós. O sofrimento ele não é uma punição. Como eu disse, todo mundo tem que passar por aquilo. Se eu tenho que passar por uma prova, uma expiação, né? É porque eu tenho que passar, não vai ser outra pessoa. Eu vou ter que passar por essa prova. Se eu tiver que passar por uma enfermidade, de um câncer, se eu tiver que passar por uma provação de qualquer tipo de provação que nós tenhamos que passar, nós vamos passar. E o que Jesus ele nos diz? Para nós passarmos esse sofrimento, para nós entender que vem tudo para nós lá na frente ter o despertar. Ter o quê? Um aprendizado daquilo que nós passamos, porque tudo é aprendizado na nossa vida. Tudo vem para nós para nos ensinar, para nós aprendermos e também para nós não errarmos mais. Né? Porque se nós temos um equívoco em alguma coisa, se nós erramos, se nós fizemos algo que nós magoamos alguém, porque aqui no Evangelho segundo o Espiritismo está lá causas anteriores das aflições. Vocês acham que nós fomos espíritos bonzinhos? Espíritos que auxiliou, que ajudou, que amparou, que protegeu? Não, nós não fomos esses espíritos, muito pelo contrário. Em outras reencarnações passadas, nós não fomos bonzinhos, não. Nós podemos entender um fato sobre tudo isso, né? Porque se eu estou sofrendo, não é porque eu cometi algo nesta vida, nesta atual encarnação, é porque eu cometi na minha vida passada. Então eu não fui nenhum bonzinho, nenhuma boazinha, né? Jamais. Vai lá saber o que eu fiz, os erros que nós cometemos. Será que nós não estávamos lá na época da Inquisição? Batendo palma? Será que nós não praticamos o aborto, a infidelidade, o assassínio? Tudo isso, gente, tem um porquê do sofrimento. É por isso que nós temos a oportunidade de evolução. Esta oportunidade agora de nós plantarmos coisas boas. Essa é agora a oportunidade para a gente poder colher lá na frente. Tá? Então, as causas anteriores das aflições é o que nós cometemos desenganos lá em outras vidas com as pessoas, né, que conviveram conosco, e hoje nós estamos aqui para reajustarmos.
Será que nós lá em outras reencarnações, em vidas passadas, não estávamos lá no ano 177, lá em Roma, onde teve aquele espetáculo? Não sei se vocês conhecem essa história de Roma. É muito triste essa história, né, do imperador, que ele celebra uma festa em homenagem ao Lúcio Galo. E aí ele faz coisas assim, a multidão escolhe uma homenagem drástica, que é os cristãos estar lá na arena e serem devorados pelos leões e serem pisoteados. Então foi uma coisa muito triste. Será que nós não estávamos lá? Será que nós não estávamos lá na época de Jesus, o crucificando? Porque nós temos muitas e muitas, centenas, milhares de vidas passadas. Nós temos várias personalidades. Olha que bênção a reencarnação. Nós temos várias personalidades em uma só. Não é? Um dia você está bem, outro dia você não está. Um dia você está sorrindo, um dia você não está. Um dia seu humor muda. Um dia você fica nervosinho, outro dia você fica calmo. Nós temos várias identidades dentro de nós. Só que tudo isso, nada é por acaso, como eu disse para vocês. Tem a lei. Que lei é essa? A lei de causa e efeito. Kardec, ele não cita o karma, né? Ele não cita o karma, ele cita no Evangelho, na codificação, lei de causa e efeito. Né? Verdade, nunca... Sim, é como estávamos comentando, né, de março. Nós estaríamos lá, na época de Jesus crucificando, nós acho que estaríamos nas Inquisições. Nós não somos bonzinhos, não fomos bonzinhos. Não é? Não fomos bonzinhos, espíritos bonzinhos, não. Nós fomos espíritos cruéis. Prejudicando muito a vida dos outros. Então, às vezes, nós nos indagamos o porquê que eu estou sofrendo hoje, o que eu fiz para Deus, aí já vai colocar Deus no meio. O que eu fiz para Deus para merecer isso? Aí você vai e fala assim, ai, mas eu não pedi para nascer, né? Não tem? Ai, mãe, o que eu tô fazendo nessa família, meu Deus? Não devia estar aqui, não devia nem ter nascido. Ah, mas como você devia ter nascido? Você implorou para ter nascido. Para você estar na família que você está, para ser ajustado. Jamais nós tenhamos que revoltar-nos contra Deus. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. O sofrimento é causa dos equívocos nossos mesmos, dos nossos equívocos. Se eu sofro hoje, é porque eu procurei. É porque eu não vigiei. Né? Agora, as causas anteriores, né, que a gente estava comentando aqui, às vezes acontece coisas na nossa família, conosco, que a gente não entende. Um exemplo que eu vou dar. Um revés financeiro. Às vezes acontece algum flagelo, né? Às vezes acontece de você ter uma plantação e de ter aí uma tempestade, acabar, um vendaval e acabar com tudo que você tem. Isso é a causa anterior da aflição que está vindo agora para você. Porque o que foi que você plantou lá atrás? Você vai colher agora. Por que Jesus, ele diz no Evangelho, reconcilia-te o mais depressa possível com o teu adversário? Para que isso não aconteça. Para que a gente possa reparar os nossos equívocos aqui agora, nesse momento. Não deixar para outra encarnação. Ah, vou deixar para outra encarnação eu resolvo. Não, gente, a gente tem que resolver aqui. Aqui nessa encarnação que a gente tem que resolver. Urge a urgência da gente se melhorar.
de a gente se perdoar. Não é deixar tudo para lá, pra outra encarnação. Porque a gente vai o quê? Adquirir mais débitos. Nós vamos adquirir mais débitos para nós se nós formos deixar. Vamos deixar mais para lá, mas para a próxima encarnação eu resolvo. Aí você vai acumulando, né, seus débitos. Será que você vai conseguir em uma encarnação? Não consegue. Por isso que ele nos diz, reconcilia-te o mais rápido, o mais breve possível que você possa. Então, muitas das catástrofes que acontecem, né, o flagelo, o revés financeiro, uma perda de uma criança em tenridade, uma enfermidade, uma anomalia em uma criança, né? Então, tudo isso é de causas anteriores, que hoje nós estamos passando. E aí nós não entendemos o porquê daquilo, nós nos revoltamos, mas eu tinha tanta posse e de repente da noite para o dia eu perdi tudo. Será que lá na vida anterior também eu não fiz alguma falcatrua em uma empresa ou com alguma família? Será que eu também não fiz algo errado e hoje eu estou colhendo o que eu fiz lá na minha outra experiência de vida, na minha outra encarnação? Então, tudo é causa e efeito. Tudo é causa e efeito. Se Deus é inteligente, a causa é inteligente. Tem que acontecer. A gente não vai ficar sem prestar contas. Podem vocês terem a certeza disso. Nós não vamos sair daqui, né? Tá lá no Evangelho, eu não sei que parte que tá, mas fala do último ceitil, né? Do último ceitil. Então, nós não vamos ficar ilesos de nada enquanto nós não pagarmos o que nós fizemos. As atrocidades, os desenganos, as mentiras. E isso tudo gera um sofrimento para nós. Tudo isso gera um sofrimento interno para nós na nossa vida, porque nós não entendemos. Mas agora nós vamos passar a entender. Porque agora, a partir de agora, nós vamos começar a mudar, a criar novos hábitos. Nós vamos aprender agora a sermos outra pessoa. Neste momento, aprender a ser outra pessoa, não a mesma. Vamos aprender a ser pessoas diferentes. Pensar diferente. E a causas atuais das aflições? Vamos voltar na causa atuais das aflições, que é muito interessante, né? Eu vou ler um pouco do trechinho aqui do Evangelho para a gente ter uma noção do que é importante o sofrimento que nós estamos vivendo hoje, o porquê que nós vivemos o sofrimento, mas por causa desta encarnação, desta vida que nós mesmos procuramos para nós. A aflição, o sofrimento. Nós mesmos nos desencadeamos esse sofrimento para nós. Nós vamos saber o porquê, porque no Evangelho ele nos diz o porquê que você está sofrendo atualmente na tua vida. Porque para tudo tem uma resposta. Para tudo. Né? O Evangelho ele tem a resposta para tudo. Para nós entendermos. E eu vou ler para vocês o porquê que nós sofremos atualmente. O porquê de muitos de nós sofremos atualmente. Aí Kardec ele vai dizer assim: quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Olha que maravilhoso que Kardec nos diz aqui. Quantos homens cometem as suas próprias faltas? Quantos são vítimas de suas próprias imprevidências?
porque não pensam, agem pelo instinto, pela ignorância, pelo imediatismo. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. Isso, gente, é muito importante. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem. E aí eu implemento aqui na religião dos espíritos, que ele fala da indisciplina e da desordem. Muitos de nós somos indisciplinados. Um exemplo que eu vou dar para vocês, nessa parte que Kardec ele nos fala. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem. Se você tem um emprego e você tem que chegar no emprego às 7 horas da manhã, a pessoa que ela é indisciplinada, que ela é desordenada, ela vai acordar 6:30 da manhã, ou 15 para 7. Essa pessoa, olha como ela mesmo atrai o sofrimento para ela. Porque além de ela acordar em cima do horário de ir trabalhar, ela ainda não deixa em ordem a sua roupa, a chave do carro que está ali próxima para ela poder pegar o carro e ir ao transporte para o seu emprego. Então ele deixa tudo para a última hora. E existe. Olha o sofrimento que essa pessoa não vive. Olha a aflição que essa pessoa ela não vive. E aí o que acontece? Nós sabemos que um dia eu comentei aqui com vocês, acho que foi numa live que eu falei, gente, parece que o dia que você acorda de pé virado, parece que o dia não rende, tudo dá errado para você. E é verdade. Só que então, por que nós não somos disciplinados, né? E não ajeitamos a nossa roupinha para o dia de amanhã, não acordamos um pouquinho mais cedo, 40 minutos, que seja, dependendo da distância do teu trabalho. Deixa a chave ali onde você sabe que está sempre a chave no lugar exato do seu carro, né? Mas aí não. Aí vem essa pessoa indisciplinada, acorda em cima da hora, não sabe onde enfiou a chave do carro, vai ainda pegar sua roupa, passar sua roupa, né? Não sabe ainda o que vai encontrar pela frente, se vai encontrar trânsito, se não vai, que realmente, logicamente, é óbvio que vai encontrar o trânsito, né? E ainda chega no serviço olha a aflição que essa pessoa não tem para a tua vida, né? Olha a aflição que ela não atrai para a tua vida. Né? Atrai para a vida dela, né? A aflição dela. Além dela chegar atrasada ainda no serviço, né? Ainda dela chegar atrasada ainda, porque vaga, a vaga ele vai achar onde? Vaga para estacionar o carro? Bem longe, porque o pessoal que já chegou cedo vai pegar as melhores vagas do estacionamento, correto? Vamos analisar, vamos refletir aqui. Aí ele chega, o pessoal do trabalho dele diz, bom dia, fulano. Aí ele fala assim para o fulano, bom dia só se for para você. Para mim não, meu dia foi péssimo. Já iniciei meu dia péssimo. Boa noite, Vânia, Delci, seja bem-vindo. Meu dia foi péssimo. Então, para você ver a aflição que essa pessoa não acarreta para ela. Por quê? Porque ela mesmo não tem a disciplina. Não tem a ordem. Então, vamos procurar ser mais disciplinados, procurar fazer as coisas antecipadas, né? Procurar deixar tudo em ordem, nossos afazeres, para quando chegar, a gente ter até um tempinho para tomar um café, de fazer um cafezinho para a gente sair. Ai, que gostoso. Ai, que disciplina, né? Deixa eu ajustar aqui a câmera aqui, que tá meio difícil. Espera aí, gente. Então, muitos de nós sofremos por desordem. Por desordem. Por indisciplina, gente. Por indisciplina.
Quem mais entrou aqui? Maria Eleusa, Maiara, a Josefa, por indisciplina. Então, essas são as causas atuais. Nós procuramos as aflições em nós mesmos. Nós mesmos adquirimos o sofrimento e a aflição. Vamos retornar. Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Olha esse aqui também que Kardec nos fala. Quantas uniões que a gente vê hoje que é só por status. Ah, mas eu casei porque ele tem isso, tem aquilo. Ah, mas eu casei porque ele é bonito. Gente, o amor, onde entra? Onde entra o amor, o carinho, a afeição? Aí você casa, né? Faz lá uma sociedade, né? Um contrato. E aí, daqui a um tempo, vocês despertam. Fala, meu Deus, o que eu fiz? Por que não deu certo? Por que eu estou sofrendo? Né? Então, ele diz aqui para nós, quantas uniões infelizes. Quantas uniões aí que não dão certo. Por quê? Porque não tem amor, não tem o carinho, não tem o companheirismo. Só status. Isso te faz feliz? Você é feliz só vivendo de status? É uma aflição, é um sofrimento isso, né? Quantas dissensões e querelas funestas se teriam podido evitar com mais moderações e menos suscetibilidade? Nós poderíamos evitar muita coisa em nossa vida, né? Com a disciplina, com o discernimento, com a razão. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperância e dos excessos de todos os gêneros? Olha que Kardec nos falam aqui. Porque nós hoje vivemos em um mundo de ilusão. Um mundo da gula, dos exageros, dos excessos. Hoje tudo é excesso para nós. A gente não vive a vida com cautela. Tudo é exagero. Isso é um vício, isso é uma aflição. Porque tem pessoas que elas não vivem sem aquilo. Então, para ela é tudo em demasia. Tem que ser tudo em demasia. Não tem um limite proporcional. Ela não sabe que lá na frente tudo isso vai fazer mal a ela, ao organismo dela e ao espírito também, que nós sabemos, né? Então a gente tem que ter muita cautela, a gente tem que diminuir esses excessos. Não fazer as coisas em demasia, porque tudo que é demais faz mal. Tudo que é demais faz mal para nós. O sexo desregrado, a bebida em excesso, né? E várias outras drogas. O pensamento negativo em excesso nos faz mal. Então, tudo que é em demasia, tudo que é em excesso nos prejudica, nos faz mal. Né? Vamos continuar. Olha isso aqui, gente. Que importante.
Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade. E aí, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Olha que triste, olha que aflição, que sofrimento que esses pais não vão ter. Porque não combateram as más tendências. Porque não cortaram pela raiz o mal. Ah, mas eu sou muito ausente, eu trabalho demais, eu não tenho... Eu supro as necessidades do meu filho com presentes, né? Vamos suprir, porque ele vai ficar feliz. Mas será? Nós sabemos, será que é isso? Será que um filho nosso, ele não quer de nós a nossa presença? O nosso bem-estar com eles? Será que eles não querem ouvir da boca dos seus pais um não, pelo menos uma vez na vida? Um não, pelo menos? Porque hoje em dia a gente só vê dizer sim. Sim, 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 pode, vai, sim. O não que realmente deve ser falado não é falado. E aí acontece aqui. Acontece aqui que mais tarde os pais recolhem o que semearam, que é o desrespeito e a ingratidão. Olha que triste. Porque Deus, ele nos deu essa responsabilidade de nós para com os nossos filhos, não é? Ele deu essa responsabilidade para nós. Honrai o teu pai e tua mãe, né? Tá lá no capítulo, não me engano agora, não. Honrai o teu pai e tua mãe, que tá no Evangelho. E lá diz para nós a responsabilidade que nós pais temos com os nossos filhos. Então, se nós não soubermos lidar com os nossos filhos hoje, né? Se nós não conseguimos dizer um não de vez em quando para eles, o que nós tenhamos a colher mais para frente são coisas não muito boas. Não é verdade? Isso é um sofrimento. E não adianta você sofrer, que mal eu fiz para Deus para merecer isso. Por que que meu filho ficou assim? Que o meu filho está andando com umas companhias? Por que que o meu filho está envolvido naquilo, nisso? Aí nós nos revoltamos contra Deus, né? De novo a revolta contra Deus. Mas será que não foi os nossos equívocos? Mais uma causa atual da aflição, né? E, gente, é isso. A gente tem que observar muito bem o que nós estamos plantando nesta encarnação, tá? Nós temos que entender que o sofrimento, ele bate à nossa porta para nos ensinar. Não é para nos punir. A gente tem que ter esse olhar diferente. Temos que ter essa visão. E se não é o sofrimento nessa causa atual, é das anteriores que nós estamos sofrendo. Ah, mas se eu sofro hoje, eu não fiz nada para ninguém. Nessa vida, eu não fiz nada para ninguém. Sou uma pessoa boa. Não faço mal para ninguém. Sigo os mandamentos, sigo os ensinamentos de Jesus como eu posso. Por que que eu tô sofrendo? Então, a gente tem que ver que é lá atrás. Né? A gente tem que ver que é lá atrás que nós não fomos boas pessoas. Boa coisa a gente não foi lá atrás, tá? Agora, se nós estamos colhendo o que nós plantamos hoje, nessa atual encarnação, por equívocos, por faltas que nós deixamos né? Por faltas nossas mesmos, né? Nossa falta mesmo, que nós deixamos de
de combater, é porque nós tenhamos que passar por isso, é o resultado das nossas ações. Tudo isso gera o resultado, a causa de lei, a lei de causa e a lei de efeito. Estão juntas aí, andam juntas. Porque tudo que nós fazemos aqui, seja de bom, seja de ruim, nós vamos colher. Nós vamos colher. Isso sem dúvida. Por isso que vale a pena praticar fazer o mal. O que é o mal? Kardec nos diz que o mal é a ausência do bem. O mal não existe. Nós é que nos afastamos da luz de Deus. Mas o mal é a ausência do bem. Mas se eu também não faço mal, eu não faço bem, eu não vou fazer o mal. Mas aí você já está cometendo um equívoco. Se você não faz o mal e você também não quer fazer o bem, então você não está fazendo bem nenhum. Você tem que fazer o bem de alguma forma. Se você não faz o mal, isso não quer dizer que você não faça o bem. A gente tem que fazer o bem de qualquer forma. Em atitudes, em gestos, em palavras, para a gente poder colher lá na frente o fruto que nós estamos plantando agora, tá? Então, bem-aventurados os aflitos. Por que Jesus diz isso no Sermão do Monte? Porque bem-aventurados, como eu disse antes, são felizes. Felizes aqueles que choram. Mas por quê? Porque serão consolados. Porque são os pobres de espírito. Mas o que é pobre de espírito? Lá no Sermão do Monte, pobre de espírito, para quem não entende, mas pobre de espírito, será que é aquela pessoa que é menos espiritualizada, que Jesus quis dizer? Não. Pobres de espíritos, naquela época, é porque o palavreado em aramaico, como Jesus falava em aramaico, né? Era diferenciado, então tinha várias, as palavras tinham as palavras que Jesus falava em aramaico era vários significados, tá? Vários significados. Então, ele colocou assim, ele falava assim, bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos, e ele colocou lá os pobres, bem-aventurados os pobres de espírito. Como eu disse, pobre de espírito não é aquela pessoa menos espiritualizada, não é isso o linguajar de Jesus que ele quis nos dizer, tá? Não é isso. Pobres de espírito quer dizer o quê? Pessoa humilde, pessoa simples de coração. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão consolados. Então, se você souber lidar com o seu sofrimento atual, né? Se você souber lidar com o pobre de espírito como uma pessoa simples e humilde, tá? Se você souber lidar com o seu sofrimento dessa maneira, com resignação, né? Com paciência. Também tem outra palavra em aramaico que se chama archera. E esse palavreado, archera, ele quer dizer marchai para frente, tá? Marchai, firme, sempre firme em seus propósitos, né? Isso aqui é um dos estudiosos do Evangelho que traduziu esse archera em aramaico para esse linguajar, que é marchai. Então, nós aflitos, nós sofredores, né, nós que sofremos, nós temos que marchar para frente, nós temos que ir adiante, passar por... Entende? Nós temos que passar por tudo isso, por todo esse sofrimento. Como? Como que nós vamos marchar? Como que nós vamos adiante com o nosso sofrimento? Como eu disse, com resignação, com paz, com tranquilidade, sem tacar pedras, né? Sem julgar, né? Sem se revoltar contra Deus, tá? Porque, como eu disse e repito, o sofrimento a causa do sofrimento que nós estamos passando é por conta de nós mesmos. Deus não tem nada a ver com isso.
Ninguém tem nada a ver com isso. A causa do meu sofrimento é eu mesma. Eu tenho que admitir isso. Eu sou, por isso autoconhecimento. Novamente voltando para o autoconhecimento. Eu mesma sou devedora. Eu mesma me equivoquei. Eu mesma quis isso para mim. A gente tem que ser humilde, né? E admitir os nossos erros. Não colocar a culpa em ninguém. Ah, fulano é culpado por eu estar sofrendo. Você... Não, a gente tem que admitir os nossos erros. As nossas verdades. Só assim. Onde está escrito a lei de Deus na questão 621 do Livro dos Espíritos? Na nossa consciência. Tudo vem na nossa consciência. Tudo fica guardado aqui. Será que eu vou deitar com a minha consciência tranquila no meu travesseiro hoje à noite? Será? Vamos rever isso? Os nossos preceitos? Será que hoje eu deito no meu travesseiro com a minha consciência tranquila? Ou será que eu vou deitar hoje pensando, nossa, puxa vida, magoei aquele meu irmão, puxa vida, eu não devia ter feito aquilo, né? Puxa, isso vai causar uma discórdia terrível na minha vida. Então, por isso, a gente tem que pensar. Pensar antes de agir. Por que que muitos de nossos irmãos agem violentamente, né, com outro irmão? Até assassínios acontecem, homicídios acontecem. Por quê? Porque na hora não pensa, na hora vem a cólera, como está aqui mais uma vez no livro do Religiões dos Espíritos, que está aqui também, né, o crime e o remorso, que é uma das aflições. Por quê? Porque naquele momento você está em uma ira, você está em um desajuste no seu pensamento, você está tão irado que você não pensa no que você está fazendo. Quando você for ver, você já fez. Quando você for ver, você já fez aquilo, você não pensou. Aí depois lá na frente vem o remorso, mas aí você pensa, mas é tarde. É tarde, lá na frente é tarde. Por isso que a gente tem que rever os conceitos agora. Se vale a pena, se não vale. Silenciar, às vezes, muitas vezes, para nós, é um ótimo recurso. Gente, não fazer nada de cabeça quente. Nada de cabeça quente vai resolver nada dos seus problemas. Nós tenhamos que estar de cabeça tranquila para resolver os problemas. Não agir impulsivamente, porque lá na frente vai dar errado. Então a gente tem que rever os nossos preceitos, para não sofrermos lá na frente. Agora eu venho falar para vocês assim, mas a gente... Por que a gente sofre tanto? Porque nós não estamos ilesos de nada. Nós estamos num mundo propriamente de sofrimento. É um mundo de sofrimento. Não existe a felicidade plena, absoluta. Felicidade absoluta aqui não existe. Mas a gente pode sim conseguir a nossa felicidade interna. A nossa felicidade relativa, a gente pode conseguir. Que é a paz conosco mesmos. A paz com nosso irmão, a tranquilidade, os ajustes. A gente pode conseguir essa felicidade. Ah, eu sou feliz. Mas por que você é feliz? Você não sofre? Todos nós sofremos. É o que eu tinha citado no começo aqui. Nós sofremos por tudo. Nós sofremos o que nós vamos fazer amanhã. Nós ficamos em aflição. Ah, o que eu como hoje à noite, o que eu não como. Ah, se eu devo fazer aquilo, se eu não devo. Ah, se vai dar certo aquilo, se não vai. É um sofrimento. Nós sofremos o tempo todo. Mas nós tenhamos que entender se vale a pena esse anseio, esse sofrimento. Se nós conseguirmos trabalhar isso, a ansiedade, né, o desespero, se a gente conseguir trabalhar isso, a gente pode vencer lá na frente com isso. Porque o amanhã nos espera, mas nós não sabemos o que nos espera. Eu sei o que me espera agora, no hoje, mas amanhã não sei.
Do que adianta eu me ansiar pelo amanhã. O que vai acontecer amanhã. Porque o amanhã pode não vir. Então eu tenho que me preocupar, meus irmãos, com o hoje, com a minha vida agora, nesse momento. E a gente consegue ter a cautela, ter a disciplina, uma coisa de cada vez. É difícil? Um pouco, mas é criando o hábito que a gente consegue vencer. Tá? É criando hábitos. Eu vou deixar uma palavrinha aqui. E não venha nós questionarmos se nós pedirmos ou não para passar por isso. Porque nós pedimos, como eu disse lá no começo, no início. Tá? Porque nós pedimos tudo que nós estamos passando aqui. Nós pedimos. Nós fazemos o nosso... nós fazemos a nossa... Como se diz, saiu agora da minha palavra. Projeto reencarnatório, né? Nós não fazemos o nosso projeto reencarnatório. Aí tá aqui a pergunta do Livro dos Espíritos, 258. No estado errante, antes de tomar uma nova existência corpórea, o espírito tem a consciência, a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós escolhemos as provas que nós queremos passar. Só que aí é lá no plano espiritual. Lá já é outro patamar, já é outra dimensão, né? Não vamos querer fazer a diferença daqui do plano material para o plano espiritual, que é bem diferente. Lá é mais amplo, aqui não. Tá? Então, lá nós fazemos a nossa prova. Só que quando chegamos aqui, o livre-arbítrio que comanda. Aí é que nós vamos seguir da paciência, da tolerância, da humildade, da benevolência, da caridade, ou se nós vamos escolher o destino da vingança, do mal, das penúrias, das injúrias. Nós é que vamos escolher a aflição que nós vamos querer para nós. É o livre arbítrio de cada um. No livro Reformador, Emmanuel diz para nós assim: a aflição é um desafio que poucos suportam. E é verdade, gente. É verdade. Poucos suportam a aflição. Eles não aguentam. É tanto que vem, vamos falar mais um pouquinho, Saulo, que ele pediu para falar da depressão. Então, se você está em uma aflição muito avançada, um sofrimento muito avançado, porque quando você é acometido pelo sofrimento, a sua vibração ela cai, ela diminui, você dá brecha para o desânimo entrar, você dá brecha para a sua autoestima cair, não é verdade? Tudo isso acompanha. Por que muitos de nossos irmãos, eles não suportam a cruz? Eles sucumbem. Aí nós vamos entrar naquela parte da fé robusta. Naquela parte da resignação. Naquela parte da revolta. Porque tudo é questão de revolta.
E aí nós vamos voltar com os 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar a Deus de todo o meu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Se nós não amarmos a Deus, como nós vamos amar a nós mesmos e ao próximo? Como? Então, vocês não acham que o sofrimento e a aflição que gera a depressão, a angústia, não tem um pouquinho da ausência de Deus no coração? Com certeza. Ela se deixou levar pelos pensamentos negativos, pelas vibrações negativas. Ela se deixou levar pelo autoestima dela, deixar cair lá para baixo. O autoestima dela foi diminuindo. Ela se deixou levar por tudo isso. Ela acaba o quê? Não aguentando, não suportando esse desafio, essa aflição. E muitas das vezes acontece o suicídio em decorrência de tudo isso. Porque ela se suicidando, ela tirando a própria vida dela, ela no pensar dela, ela vai pensar que ela vai acabar com o sofrimento dela, na matéria, naquele momento. Só que isso também, pessoal, engloba os inimigos de passados, né? A gente sabe disso, nós espíritas, os nossos irmãos obsessores, que também se juntam para tudo isso dar certo, né? Os inimigos de passado daquela pessoa, os obsessores, né? A brecha cai, então dá vazão para tudo. Para os nossos irmãozinhos menos esclarecidos ajudarem a esse processo. Então, Emmanuel diz no Reformador que a aflição é um desafio que poucos suportam. Infelizmente, poucos têm essa sabedoria, têm esse poder, têm essa vontade de marchar, como diz lá que eu estava dizendo no início lá, em aramaico, né? Que é marchar, segue adiante, que é o archeira, né? Em latim, archeira, marchar e segue adiante. Muitos não têm esse entendimento. E aí acaba cometendo esse ato insano. Infelizmente, acabam cometendo esse ato insano. Porque não tem forças para lutar. Se fragilizam, fraquejam perante o sofrimento, o obstáculo. Continuando, lição que raros aprendem. E é verdade. O sofrimento ele é uma lição para nós aprendermos com ele, como eu tinha dito antes. Porque tudo que chega para nós é para um aprendizado lá na frente. A gente não vai sair de um sofrimento, de uma aflição, sem a gente saber ter lidado com aquilo, sem a gente saber ter aprendido alguma coisa com aquilo, com o sofrimento, com a aflição. Nós vamos lá na frente aprender a lidar com a situação. Olha, eu tive um proveito naquela minha enfermidade. Ah, mas o que você adquiriu quando você teve aquela enfermidade de um câncer que te acometeu o seu órgão? Ah, eu era muito violenta, eu era muito agressiva, rancorosa. Agora não, eu aprendi com a minha doença. Eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais pacífica. Né? Olha o aprendizado que nós não temos com isso. Então, tudo é aprendizado para nós. Emmanuel mesmo nos diz isso. O sofrimento, ele é um aprendizado. É tesouro que não se recebe facilmente. Então, ele fala que o sofrimento é uma aflição, né? Ele é um desafio para nós, ele é uma lição e ele é um tesouro.
Sendo que muitas pessoas veem o sofrimento como uma infelicidade. E nós espíritas, nós cristãos, nós tenhamos que entender o sofrimento como isso que o Emmanuel nos diz aqui. Como um desafio, como uma lição e como um tesouro. Olha que lindo. Lindo, gente. Então, que nós possamos encarar os nossos desafios, o nosso sofrimento, nos burilando interiormente, nos melhorando. Por isso que é bom a gente ter um ponto de vista diferente. Estudar o Evangelho de Cristo, para nós termos este entendimento de que nada que acontece conosco é por acaso. Tudo tem uma definição. Tudo tem um porquê. Então encare, meus irmãos, este sofrimento com mais energia, com mais vontade, com mais dedicação, atentando a todos os sinais que este sofrimento está lhe causando, está te trazendo. Porque, de algum modo, você vai receber uma lição deste sofrimento. Você vai ter um resultado. E o resultado sempre são os melhores. Não fiquem como tem certos indivíduos que gostam do sofrimento. Porque nós percebemos, muitas das vezes, irmãos, que gostam de sofrer. Tem irmãos que são biliosos, raivosos. E eles querem que você também fique raivoso e bilioso. Eles descarregam tudo em você. Todo o sofrimento que ele está passando, ele descarrega em você. Porque ele acha que na mente dele você também tem que saber o que ele está sofrendo. Então ele descarrega tudo para você. Ele desconta tudo em você. Muita pena mesmo desses nossos irmãos que tem tudo pela frente para crescer espiritualmente, para entender que a vida ela é feita de oportunidades e de reajustes para a nossa vida eterna, para a nossa vida imortal. E de que nada adianta nós nos revoltarmos contra o que nos acontece. Muito pelo contrário, nós não devemos nos revoltarmos. Nós devemos aceitar. Nós devemos aceitar tudo que chega para nós. Porque tudo vai ser questão de um resultado diferente, de um aprendizado, de um burilamento, de você se melhorar, de você se lapidar por dentro. Nós estamos já para o final, porque eu acho que já até passou de 1 hora a nossa live. Mas eu sempre gosto da live no final, para nós fazermos a vibração, nós entrarmos em oração, em conexão, tá? Nós já estamos em conexão com a benfeitoria espiritual, mas agora neste momento, né, no final, nós estamos passando para o final da live, sobre o porquê nós sofremos. E agora nós tendo um pouquinho do entendimento do porquê, que nós possamos a partir de agora aceitar as coisas que vêm para nós. Que Jesus ele possa nos dar o discernimento de nós podermos aceitar tudo que vem para nos ensinar, para nos burilar, para nos lapidar. Então, eu vou pedir que agora, neste momento, nós possamos fechar os nossos olhos e agradecer por mais esta oportunidade de nós estarmos reunidos em pensamento, irradiando esta energia que aqui se encontra ao nosso redor. Rogando ao Pai
nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, e rogando também a todos os nossos irmãos benfeitores, nossos anjos guardiões que sempre estão conosco para nos amparar, para nos fortalecer, nos guiarmos. Porque muitas das vezes muitas das vezes. Mas a partir deste momento, nós não mais vamos nos distanciarmos deles. Nós iremos sempre clamar por esta benfeitoria espiritual que sempre nos acompanha e sempre dá a oportunidade benéfica para nós. Sempre nos traz os caminhos certos para nós seguirmos este caminho. Entrai pela porta estreita, não pela porta larga, que a porta larga é a porta da vaidade, das atrocidades, coisas fáceis, das ilusões. A porta estreita não. A porta estreita é a porta da caridade, da humildade, dos corações singelos. Então, que nós, neste momento, rogamos à espiritualidade benfeitora, olhai por todos os seus filhos, por aqueles que mais necessitam de ti, Senhor, os desajustados, os desanimados, os melancólicos. Nós que estamos sofrendo, Senhor, neste momento, seja por alguma causa de aflição, derrame o seu bálsamo sobre nós, derrame a sua luz bendita sobre nós, e que nós possamos, neste momento, dizer para nós mesmos, nós iremos conseguir, nós iremos perseverar, nós iremos caminhar junto contigo, ó Mestre Jesus, de mãos dadas, sempre ao teu lado. Receber tudo que vem para nós, seja para mudança, seja para o que for, nós vamos receber o sofrimento, as aflições que chegam até nós, com resignação, com mais amor, com paciência, para nós podermos, a partir daí, para nós podermos termos um aprendizado de todo este sofrimento. Olhe pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, olhe pelos cárceres privados, olhe pelos nossos irmãos moradores de rua, pelos nossos irmãos que se encontram no vício, os nossos jovens. Cuida de todos os nossos irmãos, Senhor. Cuida de suas mães, aquelas mãezinhas que perderam seus filhos, seja em tenridade, seja em qualquer idade. Olhe por elas, dê forças, fortalecimento a todas elas. Olhe por nós, Senhor. Estejais conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus irmãos. Saulo, obrigada. E espero que a nossa próxima live dê tudo certo. Espero que nós conseguimos aí, eu e você, realizar juntos essa próxima live, tá? De coração. Que tudo dê certo, porque hoje parece que nada deu certo para nós dois, mas graças a Deus, né? Eu persisti e eu realizei essa live, mas o intuito não era só eu, o intuito era eu e o Saulo, tá? Mas nós vamos... mais à frente, estudar uma possibilidade de nós fazermos a live pelo Facebook, sendo na página dele ou na minha. Pessoal, muito obrigado por todos vocês estarem me acompanhando nessa live, porque nós tenhamos sempre que divulgar o Evangelho de Cristo. Nós somos alunos, nós estamos aqui para aprender junto com vocês, eu aprender, eu tirar lição com essa live, tá? Eu agradeço de coração, muita paz, gratidão a todos vocês
e até a próxima live, até a próxima mensagem. Boa noite a todos.